Prezados irmãos, nesse instante eu irei dar início à nossa reunião e assim sendo, cumprimento a todos com a bênção de Deus nosso Pai, com a bênção de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa bendita e santa avó Rosa. As bênçãos do nosso santo profeta irmão Aldo esteja com todos nós. Nesta oportunidade, irmãos, em que aqui estamos na casa de Deus, nós vamos e estamos aqui para recebermos de Deus e aprimorarmos os conhecimentos dos quais já temos em nosso coração, em nossa fé. Por isso, irmãos, eu quero, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, agradecer a todos pela sua presença e pela sua vontade de aqui estarmos para aprendermos todos juntos ainda mais. Mas quero também agradecer àqueles que, a partir desse momento, diante da internet, já estando e para podermos todos juntos participarmos de uma reunião de culto e adoração a Deus. Convido os irmãos, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé. Todos em reverência diante de nosso Deus, eu irei orar. Santíssimo Deus e glorioso Pai celestial, graças te damos, ó Deus, de estarmos diante do Senhor e com esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, nós muito agradecemos e louvamos o teu santíssimo nome, sabendo, ó Pai, que é com o teu consentimento em que aqui na terra, com os nossos objetivos, de podermos ter ainda mais sabedoria, entendimento em nosso viver nessa terra, envolvendo-se dentre todos nós, amigos, famílias e dentre todos os irmãos, porque, ó Pai, somos cristãs. Sendo cristãs, nós procuremos sempre estar buscando o que o teu filho amado Jesus nos deixou, através da Santa Avó Rosa, também através do nosso santo profeta irmão Aldo. Por isso, ó Pai, nós muito te adoramos. Adoramos ao Senhor Jesus, divino Salvador, a Senhora, ó Mãe Maria Santíssima, também a Senhora, ó Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo. Estamos aqui, ó Vó, para mais uma reunião da tua Santa Igreja, onde está nosso povo, o povo apostólico, dos quais a Senhora Avó sempre ensinou, mostrou a verdade, e é diante deste momento que estamos aqui, mas nós te adoramos e te veneramos, ó Vó, também ao Senhor, ao Santo Irmão Aldo, por mais essa oportunidade que nos concede, de uma tal forma que, estando todos nós reunidos em louvor e adoração, vamos louvar o teu nome, vamos louvar o nome do Consolador, para que todos possam conhecer e também entender que somos todos filhos de Deus, o nosso Pai. Por isso, a Santa Avó Rosa abençoe a toda a tua igreja, todos os nossos ouvintes de Hora Milagrosa, os nossos internautas, que a partir desse momento, já com o seu desejo de ouvir assistir às nossas reuniões, ó Vó, que a Senhora também assim os abençoe. E aqueles que por motivo justo, não estando entre nós, Vó, mas com o seu pensamento ligado, abençoe, guarde, proteja, envia-se um anjo a lhes guardar e dar-lhes a sabedoria e o entendimento dos quais estamos nesse momento. Certo da tua graça, da tua bênção, ó Vó, ó Santo Irmão Aldo, assim declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Cantemos o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte.
Os irmãos que têm os seus lugares poderão assentar-se. Cantemos o hino de nosso inário, de número 110, a santidade desta igreja. Temos também o de número 79, com Jesus eu sigo. Amém. Na sequência, irmãos, nós vamos diante de nossa reunião. É uma reunião que nós realizemos, irmãos, para louvores. Louvores a Deus e a todos os seus santos. E aí temos essas oportunidades muito importantes para todos nós que aqui se fazemos presente. O coral irá apresentar o hino Igreja Restaurada. Thank
apresentando o hino Os Santos em Marcha.
Bem, irmãos, estamos aqui para mais uma oportunidade diante de Deus, diante de todos os seus santos. Nós fomos escolhidos, irmãos, para nesta terra trabalhar para Deus. E Deus nos deu esta sabedoria, este entendimento e compreender qual a forma que devemos agir, fazer, para podermos, irmãos, anunciar o nome deles nesta terra. Foi este o objetivo do nosso Mestre Jesus. Ele deu este exemplo. Jesus, ele não desanimou-se devido ao trabalho que ele realizava quando aqui esteve. Era difícil, irmãos, muito difícil para ele. Mas ele não arredou-se. E ainda com isso convidou aqueles pescadores para que com ele pudesse também anunciar o nome do Pai. E hoje, irmãos, nós somos eles dos seus exemplos nessa terra. E tivemos dois santos gloriosos, dos quais nos deram este exemplo. Eles nos ensinaram, nos mostraram, mas eles precisaram ir e estar diante de nosso Pai, na glória do nosso Deus. E nós aqui estamos, mas nós não podemos parar, temos que dar sequência. E assim fazendo, estaremos ajuntando tesouros no reino dos céus. Aqui está, irmãos, em nosso boletim oficial de nossa igreja, com a data de 21 de janeiro de 2023. Ele é um boletim oficial da Igreja Apostólica, e o número 3.555. Ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é do reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus, o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Honrosa, o glorioso Espírito Consolador, e também o nosso santo profeta Romualdo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos à Santa Honrosa e também ao Santo Romualdo de tudo fazermos por nossa Santa Igreja. A nossa igreja depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição para a manutenção desta obra gloriosa. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas, ensinaram ao seu povo a contribuir e manter a casa de nosso Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir aos seus seguidores. E está registrado nas Escrituras Sagradas no Velho Testamento, constando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as recolherdes. Portanto, é nosso dever manter a casa de nosso Senhor, que nesta igreja é a igreja apostólica, que nada falte para que a nossa igreja cumpra a sua missão. Entretanto, como os irmãos são conhecedores, e as coletas sempre diminuem muito nos primeiros meses do ano, e já sentimos uma queda muito grande nas mesmas, e nós estamos precisando muito de boas contribuições para saudarmos os nossos compromissos, pois, como todos sabem, as despesas aumentam muito a cada ano.
Sabemos e compreendemos a situação que o mundo está vivendo, mas pedimos que os irmãos não desamparem a nossa igreja. Estamos tomando medidas necessárias de contenção de despesas, mas precisamos do apoio de todos para superarmos este momento difícil. A nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra de nossa igreja, que tem um custo muito alto e, no entanto, é de grande valor para a santificação e a salvação de muitas almas. Almas preciosas para o nosso Deus, o Pai, para Jesus, nosso Senhor, para Maria Santíssima e para a nossa Santa Avó Rosa e também para o nosso Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos, façam suas contribuições. E os que puderem, contribuam com os seus dízimos e não se esqueçam da promessa que Deus, o Pai, fez através do santo profeta Malaquias. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, eu derramarei sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas e de muita fartura. Confie, pois, conforme nos dizia Santa Avó Rosa, quem em Deus confiou nunca se enganou. A direção da igreja espera contar com o apoio de todo o nosso povo. Receba o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus o Pai e de todos os seus santos recaiam sobre a sua vida, seu trabalho e também o seu lar e a família. Irmãos, para nós é uma honra quando nós recebemos e ouvimos estes incentivo e também convidando a todos nós para que juntos, não fazendo distinção de nenhum, daqueles que podem mais, podem menos, e aqueles que muitas vezes até não podem. Não temos como fazer distinção, mas os que não têm condições muitas vezes de fazer mais, o importante é ter em seu coração o desejo de realizar e de fazer. E assim irá acontecer, porque tem a esperança, e tendo a esperança, acontece. Mas os que podem mais, irmãos, já têm em seu coração e sabem que o que tem em sua vida, o que recebe, são bênçãos de Deus. O que nós recebemos, irmãos, na nossa vida, no nosso trabalho, na família, não é nós que conseguimos ali, vamos, e muitas vezes, e podemos dizer uma palavra, eu consegui. Não, conseguimos porque Deus, Ele está acima de nós. Deus, Ele é a base fundamental. Se Deus, Ele é maior dentre nós, é Ele que cuida de nós, que nos dá força, ânimo, coragem, saúde. E a prosperidade vem tudo de acordo com o nosso andar, nosso caminhar. É assim a nossa vida. De um, de outro, outro menos, outro mais, mas vamos caminhando. É assim. Mas, irmãos, nós estamos em uma obra muito gloriosa. É uma obra muito importante aqui na Terra, que é poder falar de Deus, poder falar dos seus santos, poder falar de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, falar da Santa Avó Rosa e falar do santo profeta Irmão Aldo. Eles nos deram esta autoridade. E para que nós possamos falar em nome deles e no nome deles, nós precisamos, irmãos, e temos, como os irmãos sabem, as despesas acontecem, várias, por mínima e por máxima que seja, acontece, mas está em nossas mãos, irmãos. Então, o que está em seu coração, nos seus desejos, não deixe, não percam, porque são tesouros que nós ajuntemos no reino dos céus, ajuntando-se a nós, que teremos as recompensas que Deus sempre dá a todos nós.
O nosso Pai, Ele nos dá uma riqueza imensa. A riqueza que Deus nos dá, não existe ninguém que dê nessa terra, não existe, que é a saúde, a força, a capacidade, a inteligência, o compreender. Essa é a riqueza que nós não conseguimos pagar. Não conseguimos pagar. E o que nós conseguimos fazer é servir a Ele, o nosso Deus, e a todos os seus santos nessa terra. Que fique em seus corações, irmãos, este incentivo, esse convite para todos juntos realizarmos um trabalho importante para a nossa igreja. Eu vou fazer oração para que seja consagrada as nossas contribuições. Ó Santa Vó Rosa, graças te damos, ó Vó. Aqui estamos, Vó, e é com o teu consentimento, é com o consentimento do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, ambos dirigidos por Deus. Por isso, o nosso objetivo é estar junto com a senhora. O nosso objetivo é estar juntamente com o senhor, ó Santo Irmão Aldo, porque foram o senhor, a senhora, quem fundaram esta igreja. E ao iniciar, era tão pequena, mas hoje é tão grande das virtudes, das bênçãos que tem sempre em nós. Por isso abençoe a todos que em seus corações não esquecem, guardam sempre em seus corações esse desejo de servir, de fazer o de melhor para a senhora e para o Senhor. Abençoe-os, pois, dando-lhes paz, saúde e prosperidade. Por isso, em teu santíssimo nome, ó Santa Vó Rosa, em nome do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, assim declaro consagrada as nossas contribuições. Amém. Nossas irmãs, na sequência, vão passar para recolhê-las. Prezados irmãos, eu tenho um aviso que está em nosso boletim dessa semana, dos quais irei fazer. Programa A Hora Milagrosa. Informamos aos estimados irmãos que, além das emissoras de radiodifusão em diversos municípios e capitais, temos outras opções para ouvir o programa A Hora Milagrosa. Temos o app que poderá ser instalado em seu celular, Rádio Apostólica Web, disponível no Play Store, onde vinculamos o programa A Hora Milagrosa, com 1 hora de duração, todos os dias das 7 horas às 12 horas e também às 18 horas, e as demais programações são hinos apostólicos. Também temos o site www.horamilagrosa.org, onde pode-se ouvir o programa a qualquer hora do dia ou da noite. Da mesma forma, no YouTube é disponibilizado diariamente o programa A Hora Milagrosa, onde poderá ser acessado diretamente através desta plataforma ou pelo site oficial da Igreja Apostólica, que é www.igrejaapostólica.org. Pedimos a todos os irmãos apostólicos que procurem divulgar esses canais de comunicação da Igreja Apostólica e, se necessário, auxiliem nossos irmãos que não têm facilidade no celular a instalar o app de nossa Rádio Apostólica Web. Também tenho aviso aos regentes, músicos e coristas. O Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições, determina que até o evento de aperfeiçoamento de regentes em nossa sede não será realizado nenhum tipo de palestras, encontros, martercasses, seja na sede ou em nossas congregações, para que possamos traçar as diretrizes e organizar de uma forma uniforme o trabalho do Ministério do Coral. Relembramos ainda que quaisquer tipo de evento, seja na sede ou em nossas congregações, deve ter autorização e aprovação por escrito do Conselho Deliberativo. As solicitações devem ser enviadas à ouvidoria pelo e-mail coral@igrejaapostólica.org, com antecedência
de no mínimo 60 dias. Facebook e YouTube. Em virtude de padronização e regularização de direitos autorais dos hinos da Igreja Apostólica, é necessário que todos os conteúdos audiovisual da Igreja esteja centralizado em um único canal autorizado e controlado pelo Conselho Deliberativo, principalmente no quesito direito de imagem e proteção de dados. Como sabemos que alguns irmãos possuem canal particular com esses conteúdos e têm facilidade com cortes e edição de vídeos, gostaríamos de convidá-los para se juntar à nossa equipe de colaboradores que farão os cortes das reuniões online e postarão o conteúdo em nossos canais oficiais. Se houver interesse em fazer parte deste projeto, pedimos que entre em contato com o telefone no ramal do setor audiovisual de nossa sede ou pelo e-mail, que é audiovisual@igrejaapostolica.org. Desde já, agradecemos a sua atenção e esperamos que juntos possamos fortalecer o trabalho e andarmos a propagar o nome da Igreja Apostólica através dos nossos hinos e mensagens. Temos também composições e arranjos musicais. O Conselho Deliberativo informa que nunca comprou e não irá comprar nenhuma composição ou arranjo, seja de compositor da Igreja Apostólica ou não. Os hinos apostólicos são uma dádiva de Deus para o seu povo. Prova isto é que, assim como no passado Deus inspirou o rei Davi e escreveu os salmos e utilizá-los da forma de cântico em nossos dias, como o povo do Consolador e do Santo Pastor tem inspirado diversos irmãos que têm o dom a composição de hinos e arranjos musicais dentro dos padrões estabelecidos por Jesus, através da Santa Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Todas as composições e arranjos passam por um critério de avaliação antes de ser apresentado, como já fazia o nosso Santo Irmão Aldo ao seu tempo, fisicamente entre nós. Temos ainda um número considerável de hinos em análise, pois nossos irmãos analistas são regentes e músicos e também voluntários. Salientamos também que sempre procurem apresentar a letra e o músico já escrita, a música escrita para facilitar as análises, pois temos muitas letras escritas aguardando alguns voluntários que deseja incorporar a música. Então, irmãos, está aqui os avisos. Os irmãos que querem ter mais conhecimento podem entrar no nosso site, lá vai encontrar os boletins e pode, muitas vezes não compreendeu, quer ter a orientação, pode entrar no nosso site que nós temos a parte de nossos boletins para poder tirar as suas dúvidas. Vamos ouvir agora, irmãos, apresentando um solo de voz, que apresentará o hino A Luz da Fonte Divinal.
destruir toda tentação. A fonte da escuridão que se opõe. A força desta santa luz presente no Senhor Jesus viaja pela imensidão do espaço sideral, presente na Santa Vó Rosa, a santa pura e milagrosa, a força desta luz gloriosa. Livra-nos do mal, com toda luz incandescente e todas virtudes presente é forte, o suficiente para limpar o coração dos pensamentos maus, então que querem invadir a mente. Força celeste, não há quem conteste sua potência e eficiência para salvar multidões e ganhar muitos corações. Com o irmão Aldo Primaz adorado, não há mal que impeça a quem se interessa por todas as coisas dos céus, pois são opostas ao negro véu. Presente na Mãe Virgem Maria, esta luz não deixaria de atingir a todos que se prestam a servir a Deus e ajudar também os seus, e todos que se arrependem e não contestam a força desta santa luz presente no Senhor Jesus viaja pela imensidão do espaço sideral, presente na Santa Vó Rosa, a santa pura e milagrosa, a força desta luz gloriosa.
luz do mar. Com toda luz incandescente, todas as virtudes presente, é forte o suficiente para limpar o coração dos pensamentos maus, então que querem invadir a mente. Força celeste, não há quem conteste sua potência e eficiência para salvar multidões e ganhar muitos corações. Com o irmão Aldo Primaz adorado, não há mal quem peça a quem se interessa por todas as coisas dos céus, pois são opostas ao negro velho. Luz divina, força de Amém. Vamos ter na sequência o coral apresentando o hino A Bela História de Amor.
Irmãos, eu tenho um aviso mais para a nossa congregação aqui. O aviso é de uma irmã de Araçatuba, responsável pela doação para o Hospital do Câncer, em Barretos. E ela irá passar aqui no dia 30 desse mês para levar as doações. Quem puder colaborar, será bem-vindos. Então, referente a produtos de limpeza, alimentos não perecíveis, os que puderem fazer, irmãos, façam, porque estamos fazendo para os nossos irmãos, para dos quais estão precisando. Então está aqui feito esse aviso, os irmãos que puderem, assim o façam. Prezados irmãos, nesse momento nós já fomos preparados, tivemos o início de nossa reunião, pedindo as bênçãos de Deus, o nosso Pai, para o iniciar. Irmãos, e já nos preparamos. Ouvimos o coral apresentando os seus hinos, nós também cantemos os hinos de nosso inário. Então, praticamente, irmãos, nós se preparemos, e se preparando para a mensagem. É uma mensagem que nos mostra como devemos agir e fazer. E agindo, irmãos, nós teremos progresso. E é o que Deus quer de nós. Deus não nos criou para podermos viver aqui na terra sem objetivos, sem sabedoria, sem entendimento. Porque Ele tem tudo isto. Ele já nos criou à sua semelhança. E quando Ele nos criou à sua semelhança, nos criou com pensamentos certos, corretos, e não com pensamentos diversos, dos quais não são e não é de nosso Pai. Não sendo de nosso Pai, irmãos, também não é dos seus santos. Por que não é dos seus santos? Porque os seus santos tiveram o direito de estar ao lado dele. Por quê? Praticaram o que eles lhes ensinaram. Mas esses santos nos ensinaram. E aqui está nós, aprender. E nós aprendemos nesses momentos. É nos momentos de nossas reuniões. Quando cada um irá buscar da sua sabedoria, irá agir e praticá-la. Existem aqueles que são mais, uma parte menor de sua sabedoria, mas não deixa de ser perfeitos diante de Deus. Porque procura ter a sabedoria. Hoje, o mais importante do nosso viver, irmãos, é termos a sabedoria. O compreender o porquê sim e o porquê não. É uma sabedoria que nós temos. Está aqui uma bela, importante mensagem, irmãos. Nos ensinando. Ensinando primeiramente a mim. Primeiramente a mim. E todos nós. Vamos praticar para que possamos ter as vantagens dos quais eles desejam de todos nós. A ambição e a soberba. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos prosseguir refletindo sobre o pedido de Jesus a Santa Rosa, o Consolador, e dela ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor. Ensina o meu povo a viver. Jesus e a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso, nos deram doutrina, disciplina e sábias orientações e conselhos, ou seja, regras necessárias para um bom proceder e convivência salutar. Vamos meditar nessa mensagem sobre a ambição e a soberba. Primeira, a ambição. A ambição é o desejo intenso de riqueza, poder, glória ou honras. Ou seja,
É o desejo veemente de possuir riquezas sem necessidade ou de ser grande sem poder. Nem merecer é um dos sentimentos da alma, semelhante ao da avareza, que o prende às coisas terrenas e materiais, fazendo-se esquecer do reino dos céus e levando a perder o amor a Deus e, consequentemente, a sua fé e também a salvação. O Evangelho do Reino dos Céus de nosso Senhor Jesus opõe-se à ambição, porque esta gera a morte espiritual. O homem que ambiciona muita coisa cai da graça de Deus, porque dá lugar em sua vida ao espírito da avareza, luxúria, engano, soberba, infidelidade, entre outros, e assim ficará preso às coisas desse mundo e não herdará o reino dos céus. Por isso, o nosso Senhor Jesus combate a ambição em sua doutrina, dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesta doutrina, coração quer dizer espírito, ou seja, que poderá viver eternamente. Ora, se for santificado e unido ao Consolador e ao seu sucessor, adquire sabedoria para o corpo e virtudes para o espírito, e viverá eternamente. Jesus Cristo ensinou, portanto, que aquele que põe o seu coração nas riquezas ou nas coisas terrenas, ainda que sejam sem valor algum, fica preso com elas e ligado às mesmas pelo sentimento da avareza, e não obterá santidade a fim de ir para os céus, nem ficará com o Espírito Santo. Por isso, ensinamos aos fiéis a querer e a fazer todas as coisas com naturalidade e justiça, observando o útil e o necessário. É lícito aos filhos de Deus, de acordo com esta doutrina, possuir bens materiais e riquezas, desde que sejam justos, honestos e observe em tudo o que é lícito, o útil e o necessário. Pode possuir ou querer propriedades, bens e outras coisas, mas nunca com ambição. Pode até ser úteis, empregadores, tendo os seus negócios e proporcionando trabalho ou emprego aos que vivem de salário. Às vezes a ambição é tanta que leva a criatura a comprar sem poder, fazendo dívidas sem meios para resgatá-las, ou usa de empréstimos e de crediários sem poder, e se atiram em muitos negócios, vindo posteriormente sérias dificuldades por falta de cumprimento de suas obrigações. E quando as coisas ocorrem bem, não pensam que poderão sobreviver dias difíceis, e se comprometem com muitas dívidas e depois ficam embaraçados sem poder pagar. Tudo isso é pecado e causa escândalo. Quando alguém se apaixona por alguma coisa na terra, não pode agradar a Deus, porque se esquece dele. E não sendo amigo de Deus, ele também não o recebe no reino dos céus. Ao invés de pôr o seu coração nas coisas terrenas e encher-se de cobiça e inveja, ame as coisas celestiais e ao seu próximo, de modo que seja verdadeiro o seu amor ao nosso Pai Criador, fazendo sempre o bem e vivendo esta doutrina, e ajuntarás tesouro nos céus, onde estará reservado para si o lugar entre todos os santos e o galardão que merecer. Qualquer filho de Deus pode querer e buscar muitas coisas para o seu bem-estar, para a sua felicidade,
porém não devem buscá-la com ambição e com desonestidade, e nem em prejuízos do cumprimento de obrigações já assumidos. Não deve querer alcançar tudo de uma vez, mas com paciência, e cada coisa ao seu tempo. Aquele que confia em Deus faz a sua santa vontade, e assim contará com a sua bênção e com o amparo e proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sendo, portanto, sábio e bem-aventurado em tudo o que fizer. Pregando este mesmo evangelho, escreveu o amado apóstolo São Paulo: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades, não sejais sábios em vós mesmos. Procure viver sempre em conformidade com a vontade do nosso Pai Celestial, buscando sempre o reino dos céus e a sabedoria e a sua justiça, e assim bem-aventurado será. Gozo, paz e alegria terão sempre em seu coração. Portanto, não lhes faltará a graça do Espírito Consolador e também do nosso Santo Pastor. Nós temos, irmãos, a outra mensagem, referente à ambição, mas concluindo-se a soberba. A soberba é a manifestação arrogante de orgulho, ou seja, opõe-se à humildade, enquanto o Espírito Santo aprova a humildade e abençoa o humilde. O espírito do mal se alegra com a soberba e escraviza o orgulhoso. Por isso Deus exige humildade para estar com o homem santificado. O poder do mal, quando não pode de outra maneira derrubar e acorrentar o Filho de Deus, procura ensoberbecê-los, pois assim o vencerá. Todavia, não é somente com as coisas grandes e valorosas que o espírito mau dá a soberba, porque pode fazê-lo até com insignificâncias. Alguém deseja melhores condições de vida e esforça-se nesse sentido, até aí vai tudo bem, mas se não for fiel a esta doutrina, quando alcança o seu objetivo, fica inchado, cheio de si, e começa a ostentar-se a sua grandeza, e com isso se envaidece e perde a fé, acabando por ficar preso ao seu tesouro. Tome muito cuidado para a riqueza não te fazer perder a salvação. Há casais que viviam tão bem, enquanto o cônjuge ganhava o suficiente para a manutenção do lar, tendo uma vida humilde e simples, porém depois que passa a ganhar mais ou se estabelece melhor a sua situação social entre os amigos e adquire riquezas materiais, muitas vezes perde a felicidade, a paz e a sua família, pois em virtude de sua riqueza e de sua posição, começa a ostentar-se e passa a ser invejado e cobiçado. Se não tomar cuidado e ceder à tentação, perderá a sua família, seu lar e muitas vezes até o seu emprego, e sofrerá as consequências por não ser humilde e estar com Deus e os seus santos ao seu lado. Por isso que ensinamos que não se deve ambicionar-se coisas altas, mas acomodar-se com as humildes. Cuidado, muito cuidado, não seja soberbo. Muita vigilância e temor a Deus para ser humilde, pois a humildade traz a paz, a felicidade, mas a soberba traz a condenação.
Lembre-se, o viver com Deus causa um gozo inefável e uma felicidade sem igual. Portanto, faça tudo para permanecer nesse caminho, ser um filho de Deus e herdar o reino dos céus. Confie na Santa Avó Rosa, pois ela o ajudará a ser santificado. Confie também no santo profeta irmão Aldo, pois ele também recebeu de Jesus e da Santa Avó Rosa a participação em todos os dons divinos e poderá te ajudar a se consagrar e santificar-se cada dia mais. Tenham sabedoria para discernir o bem e o mal, o útil e o inútil, o necessário do supérfluo, e sejam verdadeiros, humildes e simples de coração, pela fé em Deus o Pai, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, pela obediência. Santifique-se para possuir a vida eterna e poder um dia entrar no gozo da glória celestial. Termina a nossa mensagem, nosso boletim, dizendo amém. Prezados irmãos, nós temos alguns minutos para podermos meditar a importância desses ensinos que vêm ao nosso conhecimento. Esses ensinamentos, eles vão ao nosso coração e é para que estejamos, irmãos, o objetivo de realizarmos e fazermos o de melhor para nós mesmos. É para cada um de nós. Mas, irmãos, a ambição. Nós acabamos de ouvir a leitura mostrando que a ambição é um desejo intenso da riqueza. Mas eu não posso ser rico, eu não posso ter condições financeiras, ter capacidade para poder fazer o que eu quero, o que eu precisar, pagar e lá. Pode, não é proibido. Essa riqueza, irmãos, ela é de Deus. Nós não somos pobres, nós somos ricos. Nós somos todos ricos, porque nós temos essa riqueza de Deus. Só que, irmãos, não podemos tê-la para nos glorificar, nos gloriar-se. E muitas vezes dizermos a nós mesmos, eu consegui. Muitas vezes se ostensas de forma, dizendo que se não tivesse lutado, trabalhado, não tinha. E muitas vezes faltando-lhes a sabedoria e deixando de ser humilde, porque não sendo humilde, vai passar por um momento de não respeitar o seu próximo, que não está na sua altura, financeiramente e muitas vezes de uma forma que fez e conseguiu. Então, irmãos, se trata da ambição. A ambição, ela lhes traz esse sentido de fazer aquilo que muitas vezes não tem condições, forçando-se uma situação que muitas vezes vai lhes prejudicar a si mesmo, porque agiu de uma forma que aquele que não tendo condições, aquele que tem condições, ele tem que ser humilde. Ele muitas vezes teve os seus projetos de conseguir, ele lutou, ele ingressou-se profissionalmente dizendo, ele foi aos conhecimentos, só que ele por si mesmo, ele pensa, eu tenho porque eu fui atrás, porque se eu não fosse, eu não conseguiria. Mas ao mesmo tempo, ele tem que ter a humildade, porque ele conseguiu, mas quem lhes deu a sabedoria, o entendimento foi Deus.
Foi a Santa Avó Rosa, foi o Santo Irmão Aldo. Nos dias presentes, irmãos, nós temos os nossos jovens. Nossos jovens hoje não são uns jovens dos anos 50. Hoje ele já tem as suas oportunidades na faculdade. Vai lá, papai, a mamãe pergunta o que deseja ser no futuro, um professor, um médico, e assim por diante. E é formado entre família, ali. Se trata de um progresso, progredindo entre ambos, família. E ali dão início. Aí o jovem vai para uma faculdade, e ali ele se forma. Mas para ele conseguir se formar, ser um doutor, ter uma capacidade profissionalmente dizendo, ele tem que ir lá na faculdade. A faculdade não vai vir até ele. Ele vai ter que ir para a aula, ele vai passar por momentos até difíceis do seu preparo profissionalmente dizendo. Então, qual que é o normal? É pensar que ele está lutando por um objetivo. Que não se trata de uma ambição de querer adquirir determinada profissão fora do seu normal. Vai entrar numa faculdade que o valor é alto, vai precisar recorrer a uma faculdade do Estado, do governo. Vai fazer bolsas e assim por diante, para ver se passando naquelas provas, vai ter uma bolsa de estudo na faculdade e assim por diante. Este é o desejo que tem que haver. Aí muitas vezes vejamos lá, o filho de um rico. Quem colocou ele na faculdade, o jovem, quem foi? Foi o pai e a mãe. Foi o pai que foi a mãe, o pai e a mãe que foram lá fazer a inscrição. E o pai e a mãe disse ao filho, você vai começar o mês que vem, tudo. Eu já paguei, já está tudo pago. O que tem que ser feito, uniformes, tudo paguei. Olha a diferença. Tem uma diferença, irmãos. Por quê? Chama-se a capacidade. Muitas vezes fez no natural das suas condições. Ora, aquele que não tem condições, que tem que ser mediante o que eu acabei de citar, pelo Estado e ter uma bolsa, é diferente. Então, tem que ser humilde. Vai chegar no percentual daquele que conseguiu lá. Chega no mesmo percentual, porque foi humilde. Chegou no seu objetivo. Então, irmãos, e é assim que temos que ser, irmãos, para podermos, analisando e vendo que o que nos é dado é ensinamentos, e nós temos exemplos importantes de nossa igreja. Nós temos a Santa Avó Rosa, tivemos o nosso Santo Irmão Aldo. Eles sempre nos ensinaram a sermos humildes, sinceros, honestos, corretos com tudo, e termos tudo na hora certa e no momento, irmãos. Não podemos ter as pressas, eu vou precisar fazer, tem que ser já na sequência. Não. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles nos orientam constante. E essa sabedoria eles nos deram, porque eles tiveram. A prova está em nossa fé, a prova está em nossa igreja. Quando nossa igreja começou ali os primeiros passos. Ali na rua Tuiuti, bairro do Tatuapé, um salão alugado. Santa Avó Rosa já não poderia já comprar um terreno lá, já fazer o templo, mas estaria fazendo o que não estava de porte, condições. Até nisso eles foram exemplo, irmãos. Foram caminhando de passos a passo a hoje. Olha a diferença.
Nós não precisamos ter a ambição de falar, aquela ambição de fazermos, não temos que fazer, não. Ambos dirigidos por Deus, nosso Pai, eles assim formaram essa igreja, formaram a todos nós. Então, irmãos, nós precisamos, de quando em quando, sempre, meditar. Meditar, e tudo isso, irmãos, traz pensamentos. Traz pensamentos que não são corretos. Quais são os pensamentos? Da avareza. Os pensamentos da inveja. A inveja, irmãos, ela é um dos fatores mais tristes que pode existir na face da terra. É a inveja. É a inveja daquele que muitas vezes não tendo capacidade, e ele quer ter. E ele não se contenta com aquele que as tem. E a inveja é tão terrível, irmãos, que ela prejudica o que está invejando e também aqueles que estão sendo invejados. São duas partes contaminadíssimas, porque traz coisas que Deus não deixou. Deus não deixou dentre os seus filhos. Lucibel, ele teve inveja de Deus. E foi um anjo precioso lá nos céus. Foi um anjo belo. E Deus mandou que ele viesse à terra, mas Deus já sabia, porque Deus sabe de tudo. O que ele fez? Ele se ambicionou. Veio nele a ambição daquilo que ele viu que o Pai, nosso Deus, fez aqui na terra. Ele viu os oceanos, ele viu essa riqueza que é nossa. Essa riqueza que Deus formou aqui, ela é nossa. Mas aquele espírito que tinha o seu nome de Lucibel, passou a se chamar Lucifer. Lucifer é preso a tudo, as coisas injustas, a carne, enfim, a tudo. Por quê, irmãos? Porque agiu assim. Porque o seu sentimento foi um sentimento de ambição, de querer ter e não ter condições. Como que ele poderia ter o que Deus nos deu? Quem pode hoje, irmãos, construir o que Deus, o nosso Pai, fez diante desse planeta? Quem consegue? Ninguém, a não ser o nosso Deus. E ele invejou-se, ambicionou-se. Mas hoje, nos dias presentes, ocorre também fatos assim, com o ser humano, aqueles que muitas vezes vê o seu irmão, a sua irmã, progredindo, crescendo, e ali o primeiro pensamento que diz: por que eu não cresço? Mas por que não cresce? É só olhar para si e ver por que não cresce. Alguma coisa está falhando, alguma coisa está faltando. Por que cresce? Por que tem uma casa boa? Por que tem um bom carro? Por que tem uma boa profissão? E aí vem o pensamento da ambição. A ambição vem na sequência. Ao contrário, como está em nosso boletim, há casais que muitas vezes têm uma família tão feliz, com os seus necessários valores para viver, suas despesas, mas, irmãos, muitas vezes crescem, vão à procura da ambição, do crescer, mas não pensa que aquele crescimento que irão realizar e vai obter, aquilo ali vai lhes prejudicar. Por quê? Porque não está preparado. Não está preparado para poder, porque estava numa vida diferente, mais humilde, não tinha tanta capacidade para fazer, principalmente o que realizar, ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, e de repente conseguiu. Não teve um preparo. Precisamos ter esse preparo, irmão. Esse preparo, a mensagem pede a nós. Pede para que tenhamos paciência,
paciência e lutar para vencer. Porque se nós também tivermos paciência, irmãos, e esperarmos, acomodar-se, não. Nós temos que ter a paciência e esperar o momento. E o momento é muito importante. Deus, ele não desampara nenhum de nós. Só que ele precisa que nós possamos compreender o que cada um de nós, o nosso direito, que vivemos aqui na terra, temos. E todos nós temos um direito, todos nós, sem fazer distinção de nenhum. Nós temos os nossos direitos de crescer, desenvolver-se. Olha só, nós temos o desejo de servir-se a Deus, de crescer no ministério, servir a Santa Avó Rosa, servir o Santo Irmão Aldo, o ministério de um modo geral, a igreja é formada por todos nós. Nós temos esse desejo, e esse desejo ele é de cada um de nós. Ele está em nosso coração para fazermos. Mas de quando em quando ocorrem indiferenças. Quais são as indiferenças? Quais são? Quando muitas vezes um está crescendo, mas ele está crescendo humildemente. Ele está crescendo para não se aparecer. Mas aquele que não está crescendo, ele vai e corta o seu laço e deixa que ele cresça. Isso ocorre muito. Ocorre diante da humanidade, diante das autoridades, dos poderes, acontece muito isso. Mas nós, irmãos, nós precisamos, como está em nosso boletim, nós precisamos de santificação, de preparo, irmãos. Esse é o preparo que nós precisamos. Nós estamos aqui numa reunião de nossa Santa Igreja, juntamente com os nossos internautas que estão nos assistindo. E nosso objetivo, irmãos, é crescer, mas crescer e diante de Deus. E crescer nos dará o direito de um dia Deus nos receber na sua glória. Lá nos céus, Deus não vai querer o soberbo e nem aquele que tem ambição. Porque já ocorreu, Deus não vai querer. E não existe. Nós temos que ser perfeitos, unidos, para que um dia, quando entrarmos na glória do nosso Pai, sejamos perfeitos, da forma como Ele nos criou. E, irmãos, e formarmos e sermos assim, é muito importante. É muito importante para cada um de nós. Nós não podemos dizer, eu não tenho aprendido, eu não sei. Nós não podemos dizer, nós temos conhecimento e cada momento aprendemos ainda mais. Nós esperávamos um boletim dessa forma, mostrando a ambição e a soberba. Mas por que a ambição? Então eu não preciso ter ambição? Não é proibido. Nós temos e queremos, mas de uma maneira moderada, não exageradamente. Não humilhar o nosso próximo. E também não vermos e humilhar aqueles que muitas vezes não têm o que nós temos. Porque eles também têm o desejo. Aqueles que não têm condições, irmãos. Imagine uma família que não tem condições financeiras nenhuma. Uma família que, vamos dar um exemplo, chega lá no final do mês, no começo do mês, recebe um salário mínimo para cuidar do filho, isso e tal. Quando sai para comprar os alimentos, tem que contar, porque senão falta para isso, aquilo. Imagine, irmãos, como que é a situação de uma família assim. E muitas vezes depara com uma família que tem condições e chega a dizer, não, eu não vou fazer porque eu sei o que eu passei. Olha o que, então, chama-se arrogância. Eu sei o que eu passei. Foi eu que fiquei lá na faculdade lá até meia-noite, cheguei, não jantei, dormi com fome, e depois no outro dia foi eu. Não vou ajudar não.
Vê, olha que pensamento, chama-se arrogância. Pessoa que ela só pensou nele, ela não pensou no seu próximo, ela não pensou que um dia, de repente, ela também foi, mas ela lutou e teve. Então tem que ajudar aquele que precisa ser humilde. É assim, irmãos. Então, irmãos, que fique em nossos corações essas mensagens, sabendo que quando procuremos, nós assim devemos fazer. Procurar realizarmos, fazermos o que a Santa Vó Rosa tem nos ensinado. As mensagens que estão vindo para nós, irmãos, uma mensagem muito importante. E as mensagens, elas não saem fora do que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram. Por que não saem fora? Porque eles foram exemplo. Eles não foram assim arrogantes. Ao iniciar a reunião, a gente tem um momento até de meditar. O pastor no púlpito, ele tem um momento de meditar. Coral cantando, a igreja também cantando os hinos do inário, os obreiros. Aí nós temos um momento de pensar, nossa, Santa Vó Rosa nunca subiu no púlpito. Nosso irmão Aldo também, nunca pegou o microfone igual eu estou aqui, ó, pastor. Nossa Santa Avó também. Olha a humildade deles. Olha a grandeza que eles são. Olha a grandeza de sua humildade. Eles poderiam dizer com a sua arrogância, não, eu sou a direção da igreja, eu vou subir no púlpito, eu vou dar ordem, eu vou... Não, mas eles foram humildes. E eles não fizeram, não realizaram esse trabalho de estar ao púlpito, não que eles não tivessem capacidade, não. Tiveram. Mas eles orientaram a nossa direção, lá no início. Orientaram. E a nossa direção também, da mesma forma, teve também a sua humildade de nos ensinar. E hoje, irmãos, não é diferente. Nós somos uma família só. Isso que o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou. Somos uma família só. E essa família só, nós somos e temos aqueles que têm mais, outros têm menos, mas somos uma família só. A palavra família só não tira o direito de eu tirar aquele que não tem as mesmas condições que eu tenho. Não. Somos uma família só. Uma família só significa uma família só. Foi essa palavra deixada pelo nosso santo profeta irmão Aldo. Amém. Nós vamos ouvir mais um hino que o coral apresentará, irmãos. Família Apostólica.
Amém. Prezados irmãos, eu vou fazer uma retificação ao aviso que eu fiz. Pedido de produto de limpeza é para a Casa de Apoio da Igreja Apostólica de Barretos. E é sobre a responsabilidade da nossa irmã Rosa Santos de Araçatuba. Então o aviso estava aqui, mas não confirmou, o nosso corista trouxe para fazer esta retificação. Muito bem. Irmãos, estamos aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu e nesse momento vamos nós encerrar a nossa reunião. Vamos virar mais uma página do nosso livro, o livro da vida. E virando esta página, irmãos, nos traz uma honra, uma alegria imensa de poder estarmos aqui diante do nosso Deus, no seu altar, altar do Consolador, altar do Santo Profeta, irmão Aldo, que é da Igreja Apostólica. Então, para nós, irmãos, é uma honra. Então, eu quero agradecer aos irmãos pela sua reverência, a sua atenção, o seu amor, a sua participação em todos os sentidos de nossa reunião. É assim que devemos ser, irmãos. É assim, os irmãos irão para os seus lares, terão uma noite de descanso e já nos preparando para amanhã também. Nós nunca podemos esquecermos, irmãos. Eu vim hoje, eu não preciso vir amanhã. Muitas vezes, amanhã que precisaria e precisa da sua pessoa, de todos nós. Então, nós temos que ter esse amor em nossos corações. E quando olharmos, nós vamos ver nós da nossa congregação aqui e vermos também as outras demais, a nossa sede, os nossos obreiros, nós vamos ver os nossos obreiros aqui em serviço, mas também vamos saber que também temos obreiros nas outras demais congregações, os nossos colegas de ministérios, pastores, que não estão passeando, mas estão cumprindo o seu ministério com muita honra e louvor a Deus. Isso é muito bom. Então eu quero agradecer muito aos irmãos por essa oportunidade que nós tivemos e com a presença de todos. Convido os irmãos, puderem, a ficar em pé, e com a oração eu vou encerrar a nossa reunião. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, e muito agradecido ao Senhor pela vida, pela paz que tem nos dado. E a certeza é tão grande, ó Pai, que quando o nosso pensamento vai até o Senhor, sentimos a paz, sentimos a felicidade, porque o mal não nos atacou e não nos ataca, porque está o Teu Espírito Santo entre nós, mas está também os Teus santos, santos da Tua glória, que é Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, também o Santo Irmão Aldo, e também, por que não dizer, santos apóstolos, santos profetas, anjos, aqueles anjinhos, ó Pai, que muitas vezes aqui na terra viveram poucos dias, poucas horas, poucos minutos, vieram para virem e voltarem, mas são anjinhos, já é e está sobre as suas ordens, as suas orientações, e são esses anjinhos de minutos, de horas, que vêm e nos guarda e nos protege. Por tudo isso nós te adoramos, ó Deus, e te agradecemos. Mas a Senhora, a Santa Vó Rosa, nesse momento, agradecendo a Senhora, o Santo Profeta Irmão Aldo. Por isso, vó, abençoe a toda a tua igreja, todo o nosso povo, para que todos nós, unidos, firmados com a Senhora e o Senhor, o Santo Irmão Aldo, possamos guardar em nossos corações essas mensagens, das quais elas vão e invadem o nosso coração. E aí, procuremos aonde está precisando melhorarmos. E o melhorar é melhor, vó, para nós, é melhor para a nossa santificação,
Faz parte do nosso espírito estar bem com Deus, com a Senhora e também com todos os santos e o nosso santo profeta irmão Aldo. Vó, abençoe a toda a tua igreja. E aqui, de uma maneira mais especial, das quais estamos encerrando a nossa reunião, mediante a oração. Abençoe também os nossos internautas, que também acompanharam os ensinamentos dos quais foram feitos através das nossas mensagens, através dos nossos boletins. Por isso, vó, que a Senhora assim abençoe a todos. Também peço para os pedidos de oração que foram colocados aqui diante do altar. Os nomes aqui estão, vó. A senhora sabe o que eles estão precisando. Muitas vezes estão enfermos, em leitos, em hospitais. Família, amigos, vizinhos, clamam, pedem que os nomes sejam colocados aqui diante do altar. E assim está. Que a Senhora assim os abençoe. Guardem a todos, vó, no retorno que vão fazer aos seus lares, dando-lhes uma boa noite e um bom descanso. E amanhã um dia de descanso, um domingo, onde todos estarão preparados para vir mais uma vez adorar e glorificar a Senhora, para que tenhamos uma semana super abençoada por Deus e por todos os seus santos. Por isso, irmãos, recebam a bênção de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa. Recebam também a bênção do nosso santo profeta, irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos.